Fala aí, meu povo, tudo certo? Como vocês já viram aí no título e na thumb, que sou eu mesmo que edito, por isso que fica desse jeito. E muito obrigado a quem se dispõe a ajudar, mas é que simplesmente eu vou no meu tempo mais rápido. Esse aqui é um vídeo para mais ou menos debater e tentar chegar a alguma conclusão se o Mbappé é um grande falso herói, né? Porque o Mbappé vem de uma temporada de 43 gols no Real Madrid, basicamente ele foi contratado para fazer gols e ele fez. Então o problema não deveria ser dele. Mas o time piorou seus números com o Mbappé. E no Paris Saint-Germain ele saiu e o time melhorou seus números, mesmo com a saída dele do Paris Saint-Germain, onde ele tinha feito 44 gols na temporada passada. Então, mais ou menos, tentar entender o que o Mbappé faz para, entre aspas, piorar os times. Ele piorou o Paris Saint-Germain, ou o Paris Saint-Germain melhorou sem ele, e ele piorou o Real Madrid, ou pelo menos o Real Madrid piorou com ele. Saber se tem culpa o Mbappé, a pergunta que eu deixo para vocês. Tem culpa o Mbappé? É a pergunta que eu deixo aqui. Que talvez não seja tão simples de responder, porque tem números que podem mostrar uma coisa ou outra, mas acho que também tem muitas sensações. Olha só os números. Ele tem 43 gols nessa temporada pelo Real Madrid. É um número muito bom. Ele tem mais do que o dobro de gols do que o segundo colocado. O Vinícius fez 21 gols. O Mbappé fez 43. Se a gente for pegar e somar o segundo e o terceiro principal artilheiro do Real Madrid, o terceiro é o Rodrigo, que marcou 14, o Mbappé tem mais do que os dois somados, e ele ainda tem mais do que se colocar o Endrick aqui também. Os três atacantes brasileiros somam 42 gols, o Mbappé sozinho 43. A questão é que talvez ele possa tirar o protagonismo, né? Porque como ele termina todas as jogadas, as coisas se centralizam muito mais nele para finalizar, talvez ele tire o protagonismo dos demais. Isso acho que sim acontece. No entanto, o Vini participou de mais gols essa temporada do que na anterior, quando ele ganhou o prêmio de melhor do mundo da FIFA, né? O Vini participou nessa temporada de 36 gols, entre gols e assistências, e na anterior de 33, só que fazendo menos gols, dando mais assistências para o Mbappé terminar as jogadas. O Rodrigo mais ou menos empatou, ele participou de 23 gols essa temporada e tinha participado de 25 na anterior, e o Bellingham, esse sim, participou de menos gols, participou de 6 gols menos. Tinham sido 36, aliás, 9 participações menos, tinham sido 36 participações em gols do Bellingham na primeira temporada e 27 nessa temporada. Vini e Rodrigo aumentaram o número de assistências deles. O Bellingham teve um número igual de assistências. O Rodrigo deu uma assistência a mais e o Vini 6 assistências a mais. Então aqui dá para perceber que os gols vão para o Mbappé, que Rodrigo e Vinícius fazem menos gols, dão mais assistências, que o Bellingham deu o mesmo número de assistências e fez menos gols. Então a contribuição do Bellingham foi menor nessa temporada, e 9 gols é um número significativo. E por que isso acontece? O Bellingham era o jogador que aproveitava o espaço deixado por um 9 nessa temporada. Como tem um 9, muitas vezes ele não conseguia aproveitar esse espaço e fazer tantos gols como ele fez na temporada anterior. Esses gols foram para o Kylian. A questão é que o Real Madrid piorou seus números ofensivos. Embora a gente veja aqui que o Vini melhorou, que o Rodrigo mais ou menos se manteve igual e que o Bellingham não diminuiu o número de assistências, mas sim de gols, e esses gols foram para o Mbappé, a média de gols do time baixou muito. Saiu de 2,35 para 2,21. É bastante grande, tá? Essa diferença de 0,14 que tem aqui é uma diferença grande e importante de queda do número de gols marcados pelo Real Madrid. E tem um outro fator, que é aumento do número de gols sofridos, que vai de 0,91 para 1,23. É a segunda pior média do Real Madrid nos últimos 15 anos. Pô, parece que é pegar no pé do Mbappé, querer colocar a culpa nele por uma temporada. Foi mal, gente, é uma época de muito pólen por aqui, e a gente fica raspando garganta. Mas parece que é um exagero e pegar no pé do cara, querer colocar a culpa do time tomar muito mais gols em um atacante entrar no time. O Mbappé não é o jogador mais entregue à defesa, não é o jogador que melhor pressiona, não é um jogador que faça isso muito e nem muito bem, então as coisas podem estourar lá atrás. E eu acho que alguma coisa tem. É lógico que aqui tem as muitas lesões que o Real Madrid teve na defesa, a ausência do Toni Kroos e de menos controle no meio-campo. O errado é pegar o número de uma temporada e depois da outra e colocar tudo em um único fator, né? Como se tivesse um único culpado ou um único mérito para aquilo, que fosse o Mbappé. Nessa temporada eu acho que o time se defendeu pior, porque eu acho que ele pressionou pior na frente. Eu acho que a entrada do Mbappé tem parte de culpa nisso. A dificuldade de encaixar os 4 jogadores, né? O Rodrigo, Vinícius, Bellingham e Mbappé, e de deixar um time equilibrado também, acho que passa pela entrada do Mbappé. Tem muito da saída do Toni Kroos e dos desfalques defensivos que o Real Madrid mais uma temporada teve. Tinha conseguido se virar em uma temporada, não era o normal, e que se virou pior nessa.
Mas é curioso que você tem um cara que passa a fazer 43 gols e que faça menos. Que você faça menos gols, que sua média de gols seja sensivelmente menor. Isso chama atenção. A questão defensiva eu acho que é mais multifatorial. Acho que tem mais motivos para o time não ter se defendido bem, mas eu também acho que passa pelo fato de ter um atacante a mais e esse atacante ajudar muito pouco na defesa. Se for comparar com o Paris Saint-Germain, o time que ganhou tudo essa temporada para o time da temporada anterior, a média de gols aumentou. A média de gols na última temporada com o Mbappé foi de 2,34 e agora aumentou para 2,62. Aumentou quase 0,3 gols por jogo, ou seja, a cada 3 jogos é como se o Paris Saint-Germain fizesse um gol a mais durante a temporada. É um aumento muito bom mesmo do número de gols marcados. No número de gols sofridos, o Paris Saint-Germain se manteve mais ou menos igual. Era uma média de 0,95, subiu para 0,98. Não alterou muito não. O que eu acho curioso quando a gente vai olhar o Paris Saint-Germain é o tanto que todo mundo deu um passo à frente sem o Mbappé. Temporada 23-24, 44 gols do Mbappé. O vice-artilheiro foi o Gonçalo Ramos com 14, depois vieram Kolo Muani e Vitinha com 9 e o Dembélé 6 gols. Sem o Mbappé, o Dembélé passa para 33 gols, Barcola 21, Gonçalo Ramos 18, Désiré Doué 15 e o Hakimi 9. A gente passa a ter 4 jogadores com mais de 15 gols na temporada. Désiré Doué, Gonçalo Ramos, Barcola, Dembélé. E na temporada com o Mbappé, um jogador com mais de 15, que foi o próprio Mbappé, que fez 44 gols. E depois o Gonçalo Ramos com 14, não chega a esses 15. Sem o Mbappé, o time diversificou os seus gols, ficou menos previsível. De qualquer lado podia te chegar um ataque perigoso e todos estavam prontos para marcar. E tem algo que eu acho que eu falei aqui no vídeo do Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, agora eu não lembro se eu falei aqui no canal ou se eu falei no Fred Beckler Explicam, que era o Luiz Henrique, depois do jogo, muito eufórico, dando entrevista para a TV aqui da Espanha, para Movistar, e falando do tanto que o atacante dele, que o 9 dele pressionava. E depois eu vi várias análises mostrando o tanto que o Dembélé pressionou a saída de bola da Inter. Isso foi fundamental para o Paris Saint-Germain ganhar. Então, o que eu estava falando da defesa do Real Madrid, que tomou mais gols e que é multifatorial, mas também passa por isso. Que você obrigue o outro time a atacar pior, que você obrigue o outro time a dar um chutão, a te devolver a bola, vai fazer com que você tenha mais volume de jogo, que você preencha mais o campo de ataque, que você volte a atacar e atacar e atacar e atacar e cansar o seu rival. E quando você não tem uma boa marcação na saída de bola do adversário, o adversário fica mais confortável para controlar um pouco mais o jogo. Eu acho que a ausência do Mbappé melhorou isso no Paris Saint-Germain e piorou isso no Real Madrid, embora nunca tenha sido exatamente o desejo do Real Madrid marcar lá na frente e pressionar, mas sim o time se defendeu pior sem ele. Então, a gente chega à conclusão que o Mbappé piora o time, ou piora os times, porque com ele os gols estão todos concentrados neles, os outros atacantes brilham menos, fazem menos gols, o time defende pior. É ruim ter o Mbappé no seu time? Não é ruim, mas requer mais encaixes. Você precisa ter um time que consiga se encaixar bem para ter um jogador que vai fazer muitos gols, mas que vai concentrar muitos gols ali, que talvez vai te ajudar pouco sem bola. Então, futebol não é só os números, só a planilha, só olhar número de gols e assistências, passa por aí, mas eu acho que passa principalmente por um plano de como aproveitar as qualidades desse jogador e como diminuir os defeitos desse jogador. E quando você tem um jogador muito especial, você tem que pensar nisso. O Mbappé é um jogador muito especial. Tem que pensar em um plano, por exemplo, uma saída de bola que ele vai colar em um zagueiro, que se anulem e que os outros 10 contra 10 joguem quando o time estiver sem a bola. E como aproveitar ele com a bola. E será que ele tem que terminar todas as jogadas? E qual que é a posição ideal do Mbappé? É jogar de 9, como ele jogou no Real Madrid boa parte dessa temporada e que fez mais de 40 gols? É jogar pelo lado do campo com um 9, que normalmente vai servir para fazer um pivô para ele? É um jogador que já é muito vencedor, que conquistou muitas coisas e que é o principal jogador hoje, o principal nome, ou foi o principal jogador da temporada do Real Madrid, mas que é um jogador que ainda precisa se encontrar e que ainda precisa encontrar um melhor jogo coletivo. O que eu consigo concluir, meio mal talvez, mas a conclusão que eu consigo chegar é que o Mbappé precisa evoluir coletivamente, que ele precisa passar a melhorar os times que ele está e não a fazer parte de times menos coletivos e menos competitivos. Se ele melhorar o time que ele está, se coletivamente ele melhorar, se ele tiver mais entrega, se ele correr um pouco mais sem a bola, se ele puder ajudar mais o time coletivamente e com a bola também a completar os outros jogadores, o resto ele já tem, são 40 gols por temporada, para ele se tornar um cara mesmo
de um tamanho ainda maior do que ele já conquistou. É isso, gente, sobre Mbappé. Tem culpa ele ou não tem? Fica aqui a pergunta para vocês também deixarem nos comentários e puder se inscrever aqui e curtir, porque tem mais conteúdos vindo. Também agradeço e me ajuda muito. Valeu, gente. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.